Fala pessoal, bem-vindo de volta aqui no nosso treinamento e agora a gente vai começar a adicionar, atividades no Microsoft Project. A gente vai entender aqui as principais ferramentas aqui que estão em torno, da criação de tarefas. Então é óbvio que a gente, quando acessa o Microsoft Project, ele é um software que é bastante intuitivo, e ele praticamente convida a gente a clicar aqui numa dessas linhas e adicionar uma tarefa, Então, se a gente for olhar aqui, a nossa WBS, eu tenho aqui a etapa 1, criação, fazer brainstorm de criação, e ele já está apontando aqui para mim que é uma atividade que tem 4 horas de duração, Então eu vou fazer isso aqui, vou colocar aqui, etapa 1, criação, do jeito que está criado, etapa 1, criação, e fazer brainstorm de criação. Acho que é isso, É isso mesmo. E aqui na minha duração, eu já consigo colocar, Mas por que eu não pus duração aqui na WBS nessa primeira etapa? Porque ela vai ser uma tarefa resumo, Se você observar, essa atividade de fazer brainstorm de criação, ela está abaixo aqui da nossa etapa 1. Então aqui a gente vai fazer um recuo nela, Eu seleciono essa tarefa aqui, eu tenho uma setinha aqui no MS Project, que é uma setinha de recuar tarefa. Se você observar, ele mostra até o atalho ali, Alt Shift mais seta para a direita. Então quando eu clico aqui, observa que essa tarefa ela veio para dentro da etapa 1, Que está dentro aqui do nosso projeto vídeo institucional, que é aquela tarefa resumo, que eu vou até ocultar ela aqui, para não confundir a gente agora. Mas basicamente aqui a nossa tarefa, a gente consegue adicionar ela digitando um texto aqui de forma bastante intuitiva, E logo em seguida eu já posso pôr na duração 4 horas, que é o mesmo que 4H aqui o Microsoft Project já vai entender. Então, ela não está aparecendo aqui no meu gráfico de Gantt, ela está por aqui perdida, em algum lugar. Mas uma coisa que eu posso fazer para poder me facilitar encontrar essa tarefa é clicar em cima dela aqui. E aqui na minha guia de tarefa, eu tenho essa opção aqui, rolar até tarefa. E aí quando eu clico nela, o Project me leva lá no gráfico de Gantt, onde ela está. E aí eu posso adicionar mais uma aqui, criar roteiro, duração de 10 dias. Então eu vou digitar criar roteiro e vou colocar 10D de duração. E observe aqui como ele está contando isso, Ele está pegando os primeiros 5 dias aqui de segunda a sexta, depois pegou segunda, terça e quarta, aí veio aquele primeiro feriado que a gente criou, no calendário, aquele recesso do dia 11 e do dia 12, então ele pulou isso daqui, e ele vai concluir essa tarefa só no dia 16, para fechar esses 10 dias de duração, Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui nessa criação de tarefas, além da gente trabalhar com recuo, se eu quisesse colocar a tarefa criar roteiro para debaixo, da tarefa fazer brainstorm de criação, basta eu dar aqui um outro recuo, tá vendo? E a tarefa fazer brainstorm, ela vira uma tarefa resumo, Que é uma tarefa, praticamente uma tarefa título aqui, e fica uma dentro da outra, seguindo uma hierarquia. Hierarquia é essa que você vai definir então na sua WBS para chegar nos seus pacotes de trabalho. Então o teu pacote de trabalho vai ser essa última etapa, e ele vai estar aqui como uma entrega. Você pode desmembrar ele em mais atividades aqui dentro do MS Project, mas aqui para facilitar eu vou manter desse jeito. E se você observar, eu cliquei aqui na setinha do lado, que é para recuar ela de volta, e ela saiu aqui da hierarquia. E a gente consegue enxergar essa hierarquia também clicando com o botão direito para adicionar uma coluna aqui, que a gente já aprendeu como é que faz, e essa coluna chama EDT, tá? Que é a estrutura aqui de divisão da tarefa ou alguma coisa nesse sentido, não sei qual é a tradução exata, mas a gente consegue enxergar aqui a hierarquia, tá vendo? 1.0, 1.1, 1.2, a minha tarefa resumo, ela é nomeada como 0, na coluna EDT, e eu tenho aqui também nessa barra aqui de gráfico de Gantt de formato, onde eu adicionei a tarefa resumo de volta, eu tenho uma outra opção aqui de número da estrutura de tópicos, que se eu marcar ela, ele mostra aqui essa coluna EDT, essa numeração, essa hierarquia, logo do lado esquerdo da tarefa. Então, às vezes, se você não quiser
adicionar essa coluna, você pode só marcar aqui que ele vai mostrar a estrutura também junto da tarefa, tá? Eu prefiro deixar a coluna EDT, eu vou dar até um Ctrl Z aqui para ela aparecer. E vou desmarcar aqui. Então assim, a gente adiciona tarefa no MS Project dessa maneira, é uma forma bem simples, tá? Um outro ponto aqui também que a gente pode trabalhar, né, e que não tá na nossa WBS, mas são os marcos, né? E eu posso, por exemplo, criar um marco de início aqui antes dessa etapa, clicando com o botão direito aqui, né? Eu selecionei a etapa 1 e na verdade eu vou colocar dentro dela aqui, melhor, logo aqui, ó, logo acima da tarefa fazer brainstorm de criação. Eu vou clicar com o botão direito e vou selecionar inserir tarefa. E aí o project vai entrar com essa tarefa por cima, né? Logo acima dela. E eu vou colocar aqui um marco de início do projeto. E aí, para ele virar um marco, eu tenho duas formas rápidas aqui de fazer isso. A primeira é colocar 0D, de 0 dias de duração. E a segunda seria dar 2 cliques aqui numa tarefa para ele abrir aqui essa coluna de informações da tarefa e a gente vai explorar isso aqui com mais detalhes muito em breve aqui no nosso treinamento, mas eu consigo aqui na guia avançado selecionar para marcar essa tarefa como marco, né? Uma outra opção que eu teria também é clicar com o botão direito, inserir coluna, e aí eu falo marco aqui, né? E aí ele tem um sinalizador aqui, ó, de sim e não. Então se eu falar que é sim, você vai observar que criar roteiro vai virar um marco, tá vendo? Ó? Ela virou um marco lá no dia 16/1. E o ideal é que a gente passe isso daqui para 0 dias. Então temos diversas formas aqui de fazer isso, tá? Eu vou desfazer aqui. Uma última opção aqui também seria a criação da tarefa através dessa guia aqui de tarefa, onde eu posso abrir ela aqui e colocar uma tarefa ou uma tarefa periódica ou uma linha em branco. Falaremos aqui sobre tarefa periódica em breve, mas por enquanto eu clico aqui em mais e ele adiciona uma nova tarefa. A mesma coisa aqui para a tarefa resumo. Então ele já cria essa tarefa aqui, ó, pronta para poder fazer essa estrutura hierárquica. E ele já colocou, né, a tarefa que eu estava selecionado por dentro dela aqui. Então se eu selecionar uma tarefa, por exemplo, a criar roteiro, e clicar em nova tarefa resumo, observe que ela cria logo por cima ali, tá vendo? E por fim eu posso também criar um marco aqui direto, clicando em inserir marco, e aí ele já entra aqui com 0 dias de duração. Agora uma coisa que a gente vai fazer também é excluir essas tarefas. Eu posso posicionar o meu cursor aqui logo do lado esquerdo, né, nessa guia aqui de IDs, e quando eu clico na primeira, ele seleciona toda a linha aqui da minha tabela, né? E eu vou selecionar lá a minha tarefa 1 também, eu vou segurar um Shift, e aí quando eu clico aqui ele seleciona tudo, e aí eu posso clicar com o meu botão direito aqui e excluir tarefa. E aí ele me manda um recadinho aqui, ó, que é o assistente de planejamento. E ele fala que que eu tô deletando essa tarefa aqui e que ele vai deletar as tarefas, as subtarefas, né, que ele chama, que são essas tarefas que estão dentro da tarefa resumo também. Então eu dou um OK e aí ele vai apagar todo mundo aqui, ó. E eu tô apagando isso daqui porque a gente vai importar do Excel. E uma das formas da gente fazer isso, né, é através da importação de planilha, onde eu clico aqui na nossa pastinha de atividades. Eu deixei para vocês uma planilha do Excel com esse arquivo. E aí, se a gente der 2 cliques, você vai ver aqui que eu coloquei 2 abas, né? Tarefas e recursos. A aba de recursos a gente vai ver em breve. Por enquanto a gente vai começar com as tarefas. E eu tenho aqui nessa coluna aqui, primeiro, a coluna de tarefa, já com todas as tarefas que a gente tem aqui na nossa WBS, tá vendo? Etapa 1, criação. Tem aqui o marco de início do projeto, tá vendo? A coluna marco diz que é sim. Etapa de criação diz que é não.
tenho aqui as tarefas, né? Fazer brainstorm de criação, criar roteiro, criar storyboard, seguindo aqui a nossa estrutura aqui da WBS, né? Então eu tenho 3 colunas aqui. Eu tenho a coluna de tarefa, eu tenho a coluna de duração, eu tenho a coluna de marco e as tarefas resumo, né? Que são as nossas etapas. Eu deixei a duração vazia porque o project vai calcular para a gente manualmente ali. Ele vai fazer, né? Ele vai somar aqui a duração, né, dessas tarefas que estão abaixo dela, né, para poder incluir lá a nossa duração da etapa. Então, o que a gente vai fazer para importar essa planilha, né, é muito simples. Eu vou vir aqui no MS Project e vou clicar em arquivo e vou colocar a opção de abrir, né, e vou procurar a planilha do Excel aqui no meu computador, né. Então, ele está aqui dentro da minha pastinha de atividades, só que ela não está aparecendo aqui, porque logo aqui no meu Explorer, né, ele está mostrando só arquivos de projetos, né? Então, eu preciso abrir esse filtro aqui e colocar todos os arquivos. E aí ele vai mostrar aqui para a gente todos os arquivos que a gente tem à disposição. Então, eu vou selecionar aqui o projeto Excel e vou clicar em abrir. E aí ele vai mostrar para a gente um assistente de importação. E basta a gente clicar em avançar aqui e ele vai me perguntar o seguinte: se eu quero criar um novo mapa ou usar um existente. E o mapa é o seguinte, é como que ele vai comparar as colunas que a gente tem na nossa planilha do Excel com as colunas do MS Project. Ou seja, quando eu tenho uma coluna no Excel que chama tarefa e no MS Project ela chama nome da tarefa, eu preciso fazer um mapeamento, né? E a gente vai ver isso logo em seguida. E eu posso salvar, né, depois esse mapa para ele ficar padronizado e a gente não precisar ficar fazendo esse mapeamento toda vez, caso você tenha aí uma planilha de Excel que o tempo todo você está importando, né, para o MS Project e tudo mais. Então, como a gente não tem um mapa, eu clico aqui em novo mapa, né, para avançar. E aí ele pergunta se eu quero importar como um novo projeto, né, ele vai criar um projeto novo, se eu quero acrescentar os dados no projeto ativo, ou se eu quero mesclar os dados no projeto ativo. Então, a diferença aqui é que nessa opção eu só vou adicionar, né? Então ele vai ter, se ele tiver tarefa ali já no MS Project, ele simplesmente vai adicionar e vai criar novas. E o mesclar, ele vai pegar informações que já contém ali naquele projeto e vai combinar aqui junto com as informações da planilha. Então nesse caso eu só vou acrescentar os dados. E aí ele me pergunta qual que é o tipo que eu vou importar. Se é tarefa, se é recurso ou se é atribuição. Então eu vou selecionar tarefa, que é o nosso caso aqui, tá? Eu poderia importar recurso, o funcionamento é o mesmo, né? E nas opções do Excel, eu vou marcar que eu quero incluir cabeçalho ao importar. Por quê? Porque a minha primeira coluna do Excel, a primeira linha, é justamente o nome aqui de cada coluna, né, aqui do MS Project. Então, como eu tenho um cabeçalho lá, eu deixo marcado aqui. E aí, ele vai me perguntar aqui no nome da planilha de origem, que é aquela abinha, né, que a gente tem aqui na parte inferior do Excel, para eu selecionar. E eu tenho, tá vendo, ó, recursos e tarefas. Não sei se você se lembra, né, mas a gente vai escolher tarefas. E ele já puxou aqui para mim o campo do Excel, que está com o nome de tarefa. Tá vendo que aqui no campo do Project ele tá como não mapeado? É justamente isso que o mapa faz, né? A gente precisa identificar aqui no MS Project qual que é a coluna que vai bater aqui com essa coluna de tarefa. Porque a coluna duração, no Excel, ela tem um nome exatamente igual no MS Project, então ele já encontrou aqui pra gente, ó, incluindo a coluna marco, mas a de tarefa não, porque no Project ela fica como nome. E aí, agora eu estou dizendo que a coluna nome do MS Project é a coluna tarefa do Excel. E aí eu posso avançar, né? E aí ele vai perguntar se eu quero salvar o mapa, né? Se você clicar em salvar, ele vai te pedir para pôr um nome aqui. E aí você vai ter aqui dentro dessa janelinha, né, os mapas que estão salvos, né? Fica salvo numa pasta do sistema lá no MS Project. E aí ela vai aparecer aqui toda vez que você quiser importar com base no mapa que você já criou, né? Um mapa existente. Basta você selecionar, ele vai abrir essa janelinha e você escolhe ele aqui. Mas eu não vou salvar porque a gente só vai fazer essa importação no treinamento, então tá tudo certo. Eu vou dar um concluir
E olha só, ele já adicionou aqui pra gente, ó, todas as atividades. E um bugzinho que eu vejo que é comum acontecer no MS Project é referente aos marcos. Vira e mexe, alguns alunos meus me mandavam perguntas, né? Porque a gente punha 0 dias aqui, mas mesmo eu colocando no Excel, vamos abrir o arquivo aqui para conferir. Mesmo eu colocando sim aqui no Excel, ele não está importando essa informação aqui para o MS Project. Eu não sei por que isso acontece, é um bug, provavelmente, mas se a gente colocar assim aqui para eles, né, a gente consegue fazer ele fincar aqui, né, ele definir esse marco, né. Então, como que a gente faz para achar todos os marcos aqui, né? Como a gente sabe que a duração é 0 dias, eu posso clicar aqui nessa setinha da coluna para poder filtrar, né? Igual a gente tem aquele filtro do Excel, e aí eu vou desmarcar aqui e vou marcar só 0 dias. E quando eu der um OK, tá vendo? Ele vai mostrar todos os marcos ali, né? Todas as tarefas que a gente deixou como 0 dias, e aí eu vou marcar sim para todas elas, né? Eu posso até inclusive pegar e arrastar aqui, igual a gente faz no Excel. E aí, olha, agora todas elas estão definidas aqui como marco. Enfim, eu acredito que isso já tenha sido reportado para a Microsoft. Eu espero que eles consertem isso em breve, mas já faz um tempo já que esse bug acontece e até hoje nada, né? Então, para que a gente não fique contando com isso, tá aqui o meu macete, né? Minha dica aqui para a gente resolver essa situação. Tá? Então, as nossas tarefas estão importadas aqui no MS Project, já com a duração também definida, né? Eu vou ocultar essa coluna aqui de marco e agora a gente só vai colocar elas dentro da etapa, né? Fazer aqueles recuos igual a gente fez aqui. Vou selecionar aqui a minha primeira tarefa, vou vir aqui até o término da etapa 1, né? Eu seguro o Shift e vou jogar para dentro. A mesma coisa aqui, até o término da etapa 2. Vou recuar. Mesma coisa para a etapa 3. E por fim, etapa 4. Então tá aí, ó, as nossas etapas, né, com as tarefas dentro delas. Eu posso ir fechando elas aqui. E agora a gente está pronto, né, para poder iniciar o nosso relacionamento de tarefas. Então, na próxima aula a gente já vai ver aqui como que a gente faz as conexões entre elas, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!